Entendi. Muito bacana. É, realmente porque, quem você falou, né? É a partir do momento da globalização, né? Essa decorrência do capitalismo aí. Então, essa é a pontuação. Entrando nisso, como que as transformações sociais e econômicas, com o advento da tecnologia, tá? Ela modificou a sociedade, ela minimizou o coletivo em prol da individualidade? Como funciona isso? Bom, então, além da gente poder pensar na globalização, né, a gente pode pensar no que alguns denominam de neoliberalismo, né? Mais ou menos isso que o Bauman quer dizer. Então, neoliberalismo não no seu sentido somente econômico, mas quais são as consequências disso também para outras esferas, né? Para a esfera das relações humanas, para a esfera da sociedade como um todo. Eu gosto de exemplificar, tem um exemplo que eu acho que explica muito bem a modernidade líquida e que só com isso a gente já consegue entender o que que é. A modernidade sólida é uma modernidade que apresenta mudanças, mas são mudanças que se solidificam, né? Então elas se concretizam. Então eu poderia dizer que na modernidade sólida, o que existe é projeto. Todas as relações, tudo, o mundo, ele é todo construído por meio de projeto. E projeto leva um tempo para se solidificar, né? É algo que eu vou demorar ali, né? O Bauman até usa como exemplo o acampamento, né? Que é algo que você só vai ficar um tempo. A modernidade líquida é a lógica do acampamento. Não tem projeto. Então é um mundo sem projeto. E aí, o Bauman também começa a obra falando que a gente já teve muito medo do totalitarismo, ou seja, de um excesso de coletividade, né? É bom, assim, quando eu digo excesso de coletividade, é pensar nessa coletividade autoritária, né? Que é diferente de um coletivismo que propõe, por exemplo, o anarquismo ou o socialismo, é bem diferente. Mas é uma coletividade totalitária onde somente uma cabeça pensa, e isso seria o coletivo. E a gente sempre teve muito medo disso, né? De voltar para o nazismo, para o fascismo, de uma sociedade muito autoritária em que a gente perdesse as nossas individualidades. Só que o que ele diz é, no neoliberalismo a gente tem o extremo oposto, só que esse extremo oposto ele é tão perigoso quanto, porque existe muita individualidade, só que essa individualidade ela se transforma em individualismo. Então acho que uma coisa importante para a gente entender é a diferença entre esses conceitos. O conceito de individualidade é um conceito liberal que foi fundamental para acabar com o antigo regime, o absolutismo. Então, para a gente repensar uma forma de vida, pensar em formas de vidas mais livres. E o conceito de individualidade está relacionado com os conceitos liberais de igualdade e liberdade. Então, quer dizer que você pode ter a sua religião e eu ter a minha. Né? Pensando hoje, você pode ter a sexualidade e eu ter a minha. Isso não interfere na vida de ninguém. E a individualidade é o respeito, então, pela diferença do outro, pela liberdade do outro, porque ele é igual a mim, né? No que diz respeito, por exemplo, ao poder. Então, existe uma igualdade de poder. Porque existe uma igualdade de poder, existe uma liberdade. Então, o conceito de individualidade ele é fundamental para a gente pensar na democracia. Fundamental. O problema é que a gente transformou a individualidade em individualismo. E qual que é a diferença? Que o individualismo é o que eu gosto de chamar de tirania do indivíduo, sabe? Quando a gente acha que as nossas necessidades estão acima das necessidades do coletivo. Isso é um problema, porque aí já deixa de ser igualdade. Então, quando alguém, por exemplo, anda no acostamento, desrespeita as leis, joga papel no chão, né? Isso são práticas de individualismo, né? Não são práticas de individualidade, pelo contrário. Então, existem coisas que estão na esfera do coletivo e que precisam ser compreendidas a partir de uma esfera coletiva, a partir de uma necessidade geral, ou do que o filósofo Rousseau chamava de vontade geral, que é
os interesses de todos, né? A vontade de todos e não a minha vontade particular. O que a gente passou a fazer e a cultuar foi a vontade particular de cada um, como se cada um existisse unicamente no universo. E o problema disso é porque isso não é possível, não é real, né? O mundo não gira em torno de ninguém. Se a gente pensar numa democracia, menos ainda. E quando a gente pratica o individualismo, nós estamos entendendo que somos superiores a todo o resto da coletividade. E o nosso excesso de individualidade terminou virando, na realidade, um individualismo. Então, o que seria importante fazer é que a gente separasse as coisas. Há coisas que estão na esfera do indivíduo, há coisas que estão na esfera do coletivo. O corredor de ônibus, ele está na esfera do coletivo, ele não está na esfera do indivíduo, né? A minha sexualidade está na esfera do indivíduo, a minha profissão está na esfera do indivíduo. A gente não está mais conseguindo separar. Por isso que para o Bauman, ele usa uma expressão que eu gosto muito, que é precisamos retornar à ágora. A ágora é uma democracia participativa, onde, na verdade, a ágora é o espaço da praça grega, da Grécia Antiga, né? Onde ocorriam as deliberações da democracia grega, que é a democracia antiga, lá do século V a.C. E quando o cidadão vai para a ágora, ele vai para a ágora pensando nos deveres dele como cidadão, ou seja, o que faremos para tornarmos a polis, né, a cidade, um lugar melhor. Ele não está pensando nos direitos, né? Os direitos humanos é uma criação do liberalismo e que é muito importante porque garante a individualidade. Só que na prática ele termina causando o individualismo. Então, com o passar do tempo, o liberalismo, em vez de caminhar para a individualidade, que é algo belo, né, que é algo voltado para a democracia, para a liberdade, digo belo no sentido, pelo menos, de uma vida que eu acredito, a gente caminhou para a tirania do indivíduo, para o que importa sou eu, e a gente vai perceber essa prática do eu, esse culto ao eu, essa cultura narcisista nas nossas relações cotidianas, nas redes sociais, na forma como a gente se comporta e na forma como a gente se relaciona com os outros.